final vai ter música e depois fazer a palestra, por gentileza. Solicitamos o silêncio, né? O silêncio também é prece. Pedimos aí que os celulares sejam ou desligados ou colocados em modo silencioso, por favor. E vamos fazer agora a leitura do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a 177. Guardemos saúde mental. Pensais nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 2. O cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores na vida daqueles que abraçavam no Evangelho a renovação substancial. O trabalho de notáveis portadores de hoje encontram raízes mais longe. Sabem agora os que lidam com os fenômenos mediúnicos que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. O homem encontra-se, além do túmulo, com as virtudes e defeitos, ideais e vícios a que se consagra no corpo. O criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos, quando se não algema aos parceiros da falta cometida. O avarento está preso aos bens supérfluos que abusivamente amontoou. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. O alcoólatra ronda as possibilidades de satisfazer a sede que lhe domina os centros de força. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu, gasta longos dias para desfazer as teias de ilusão em que se lhe segrega a personalidade. O programa antecede o serviço. O projeto traça a realização. O pensamento é energia irradiante. Empratemo-lo na terra e prendemo-nos naturalmente ao chão. Elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo, dizia Paulo sabiamente, pensai nas coisas que são de cima. E agora então, né, a gente vai fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos ao alto e pedir, né, à espiritualidade nesse momento que de luz e aprendizado, que possamos elevar os nossos pensamentos em prece, buscando sintonia com as esferas superiores. Que a tua paz envolva este ambiente, que a sua sabedoria inspire cada palavra e que os corações aqui presentes se abram com o solo fértil para colher as sementes do amor, da verdade e da transformação. Rogamos a presença dos nossos amigos espirituais e benfeitores desta casa para que amparem o palestrante da noite, envolvendo-o em vibrações de clareza, equilíbrio e amor fraterno. Que cada ensinamento compartilhado hoje seja um convite à reflexão, à reforma íntima e à vivência do bem, conforme nos ensinastes com tua vida. Permite, Senhor, que ao término deste encontro saiamos daqui fortalecidos em fé, esperança, caridade, prontos a servir, compreender e amar, que assim seja. E aí agora nós vamos... Esse aqui é Marco Antônio, ele é de Volta Redonda, é da Associação Espírita Estudante da Verdade. E o tema da palestra é Lei, Ação e Reação. Pode vir, por favor. Meus irmãos, boa noite. Quero compartilhar a alegria de estar com vocês. Feliz por mais uma vez estarmos juntos, estudando os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, a luz da doutrina
espírita. Se olharmos o passado, a história do nosso mundo, veremos até os dias atuais muito sofrimento e muita dor. Há um momento especial que vivemos hoje, que nós temos às vezes a impressão de que nós estamos andando para trás. Porque coisas que imaginávamos já não ser execução dos homens, nós vemos acontecendo coisas bárbaras. Mas a verdade é que nós estamos avançando, apesar dessa percepção em nós, muitas das vezes. Isso leva muitos de nós a desanimarmos e a desistirmos. A causa fundamental dessas condutas históricas da nossa sociedade humana, da criatura humana, ela está fundamentada na ignorância das leis de Deus. E quando não falta a criatura à ignorância, existe aquela displicência ou a revolta contra Deus para não se praticar essas leis de Deus. A parte terceira do livro dos Espíritos, a primeira pergunta, ela é fantástica. Ela é de número 614. E Kardec pergunta assim aos espíritos superiores: que se deve entender da lei natural? E os espíritos superiores respondem assim: a lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, vivemos então já muito tempo afastado dessas leis, por isso tanto sofrimento e tanta dor. Nessa noite, nós iremos falar sobre a lei de ação e reação. E vamos dar um foco, um olhar especial para uma das suas facetas. Qual é? A lei das múltiplas existências, ou a reencarnação. Está dando para todo mundo me ouvir? Legal, a turma aí de trás? Eu sempre gosto de dizer para que todos fiquem sempre à vontade, combinado? Pode perguntar, como também pode interceder e complementar alguma coisa, alguma ideia que eu tenha exposto. Combinado? Não fiquem com vergonha e não levem dúvida para casa. Nihilista é todo aquele que acredita que nada existe além dessa vida. Nada. Ou seja, nós deixamos de existir após essa existência. Essa é a ideia do nihilista, é o puro materialista. Essa ideia de você pensar que nada existe além dessa vida faculta o quê? Nós vamos nos dedicar à existência que nós temos palpável para que nós possamos ser felizes aqui e agora. Então eu vou fazer uso de tudo que eu posso para que eu possa ter felicidade agora. E esse pensamento faz sentido, porque se essa pessoa não espera nada além dessa vida, é natural que ela se esforce para ser feliz aqui. Mas essa forma de pensar, ela incentiva o egoísmo, destrói a fraternidade que deveria e deve existir entre as sociedades. A criatura chega ao ponto dela desrespeitar as leis da sociedade, bem como os seus semelhantes, para que ela possa alcançar essa felicidade, daquilo que ela acredita, que ela precisa para ser feliz. Ó, vou ser promovido na minha empresa, tem uma vaga lá. Se eu precisar, eu vou agir maldosamente com o meu colega. Se temos uma possibilidade, eu vou ser feliz porque eu vou ser promovido, vou ganhar mais, vou ter posição social, vou ter influência sobre as pessoas, vou ter poder sobre alguns colegas. Se precisar, eu vou passar a perna nele e vou fazer isso porque eu acredito que vou ser feliz. Existem aqueles também que empunham, às vezes, até armas para que eles possam conquistar a sua felicidade. É o que nós vemos, às vezes, na televisão. Aqueles irmãos, né, que equivocados, né, pegam armas, sobem muro, dominam áreas de cidades, não só no Brasil, não, em outros lugares, dominam as máfias, dominam para que eles possam ter aquilo que eles acreditam ser felizes, para serem felizes. Posição social, ação sobre as outras pessoas, dinheiro, poder usar drogas e o que eles quiserem. Mas o mais perigoso é aquele que age, e ele age numa posição onde ele
tem o dever de fazer o bem, mas não faz. É aquele que, inclusive, é muito difícil para nós nas nossas reuniões mediúnicas. É qual? É aquele o hipócrita. Ele se posiciona de bom, às vezes joga uma conversa totalmente te conquista, mas no fundo ele está agindo para poder te abusar de você ou de uma sociedade. Esses são os mais difíceis. Então esse é o niilista e ele é incentivado a agir dessa maneira. Existe uma outra forma de pensar, o que eu estou falando está no livro Céu e Inferno, uma das obras básicas da doutrina espírita. Existe uma outra forma de pensar que é o seguinte. Eles falam o seguinte: existe um todo universal e nós vamos reencarnar. Aí estamos nós aqui. Eu vou nesse todo e tiro uma parcela desse todo. Deus está aqui, ó. E eu tiro uma parcela desse todo que irá compor o quê? O que eu sou, o meu espírito, o meu conhecimento. Isso que vai compor. Levo uma existência e quando eu morro fisicamente, esse pedacinho volta para cá. Eu estou sendo bem sintético, tá, pessoal? Se não der para entender, é só pedir que a gente busque outra maneira. Aí o que acontece? Essa parte que eu tomei aqui, aí eu tive os meus amores, me desenvolvi intelectualmente, aí volto para cá, cheguei ao fim de uma existência. Esse pedacinho meu volta para cá. E eles não aceitam serem chamados de materialista, porque eles falam que eles apresentam alguma coisa. Eles não estão errados. Só que o que eles apresentam tem a mesma consequência do nihilista, ou o materialista puro. Porque quando isso acontece, eu perco a minha individualidade. Isso não atende à lógica e ao bom senso. Por quê? Qual a mãe vai aceitar estar numa outra existência, ou fora daqui, e vai aceitar que esqueceu o seu filho ou o seu amor? Quem vai pensar? Poxa, eu vou morrer, vou deixar de existir? E a minha mãe, meu pai, as amizades que eu fiz, e o meu conhecimento, o meu esforço? Às vezes nós não damos tanto para estudar. Quantos de nós não se viraram, uns 30, vamos assim dizer, para poder estudar? Quantos não lutaram? Isso tudo vai se perder? Então isso não atende. Eu perdi a minha individualidade. Então ela leva a criatura a agir da mesma maneira. A terceira forma de se pensar, ela não é diferente dessa. Ela só traz uma diferença. Eles acreditam que Deus está aqui dentro. Então, esse é o panteísmo. Quando eu reencarno, então eu sou um Deus. Mas eu sou um Deus, então, muito imperfeito, né? Como todas nós somos, né? E acontece a mesma coisa. Levamos uma existência, depois voltamos para lá e perdemos a nossa individualidade. A quarta forma de se pensar é aquela que vem atender a criatura humana e atende de maneira geral a maioria. Qual é? Existe algo antes e depois dessa existência. A vida prossegue. Isso preenche aquilo, atende a nós. Nós trazemos no íntimo, a maioria de nós, essa certeza de que alguma coisa há do outro lado. E com esse pensamento vem o que também? A ideia de felicidade ou infelicidade, céu ou inferno, penas e gozos. Mas mesmo para a maioria que pensa dessa maneira, de que existe alguma coisa, muitos são, vamos dizer assim, não vivenciam as suas religiões com aquele calor e ardor que precisa, não se dedicam, não se transformam. Desde o princípio, todas as religiões, praticamente todas, consideraram essa realidade, a de que a vida prossegue. Mas em função do estado evolutivo nosso, desde o passado muito distante, o que as religiões criaram? Criaram formas de se adorar a Deus e formas de se ficar quites com Deus, atitudes exteriores e não atitudes que nos transformam interiormente. Então, por exemplo, no passado, olha, nós vamos brigar com aquela tribo de lá. Então, para a gente ficar bem, para a gente ter força, ou para ficar quites com Deus, nós vamos sacrificar uma virgem. Matava-se uma virgem. Por que crucificaram a figura inesquecível de Jesus? Por que os nossos irmãos judeus fizeram o que fizeram com ele? Não entenderam, e muitos de nós ainda não entendemos, qual é esse reino. Esse reino está dentro de nós. A
proposta é nos transformarmos. E eles não entenderam. Tanto que os nossos irmãos esperam o Messias até hoje. E muitos daqueles de nós que nos dizemos cristãos não mudamos. Por quê? Ficamos pegando as rotinas, as formas de adorarmos Deus exteriormente. Todo mundo aqui já brincou carnaval às 4 noites? Pode falar a verdade, turma. Já? Meu pai falava assim para mim. Quando entrei na adolescência, 14 anos, eu comecei a ir nos bailes. Aí queria um baile, meu pai falou assim, olha só, meu filho. Meu pai foi um homem muito bom. Olha só, para você ir no baile, filho, você tem que ir na missa. Aí eu ia. Mas só que eu estava ali só de corpo presente. A alma estava longe, pensando na namoradinha que encontrava. Ah, nossa, ia lá comungava, fiz bater tudo. O que acontece no carnaval? Nós brincávamos todas as 4 noites, né? Muitas das vezes fazíamos coisas que não deveríamos. E chegava na sexta-feira, ó, meu filho, você tem que ir lá, sexta-feira de cinzas para você ficar aqui. Quer dizer, eram o quê? Atitudes exteriores que não exigiam uma mudança interior. E nós só conseguiríamos ser felizes com essas mudanças interiores. Quando nos transformarmos interiormente. Tudo que buscamos, por exemplo, independente da religião, independente dela, tudo que buscamos nas religiões, tudo que fazemos no centro, isso tudo tem que ser usado para quê? Para que eu tenha uma atitude diferente no meu dia a dia. Então essa transformação é necessária e as religiões fizeram o que? Elas não conseguiram trazer. A nossa evolução também aconteceu no homem. Quando entrava em choque a realidade com o que se pregava, muitos se tornam o quê? Cristãos sem força, desanimados. Vão lá, mas estão só de corpo presente, a alma está longe. Porque o que se apresenta são coisas que não condizem mais com a lógica, com o bom senso. E Jesus sabia disso, tanto que ele prometeu que enviaria o Consolador. Orígenes, já no ano 185, 254 depois de Cristo, Orígenes, ele já percebeu no cristianismo que se organizava que eles estavam tirando a reencarnação dos princípios básicos do cristianismo. E ele começa a lutar por aquilo. O que acontece com Orígenes? É considerado herege. 2 anos depois da sua morte, vem quem? Ário. E os espíritos falam para nós que, na realidade, nos livros, eles falam é o mesmo personagem. Ele, antes de desencarnar com Orígenes, ele recebe a visita do seu benfeitor e fala assim, ó, você vai voltar, porque nós precisamos continuar lutando. Ário entra também e começa a lutar, ele vai até 336. Olha o que Ário pregava. Ário pregava que Jesus teria praticado os seus atos de amor também em outros mundos, pois uma só existência não seria suficiente para alcançar a divindade. Ário desenvolvia os conceitos da reencarnação aqui na Terra e em outros mundos. O que a doutrina espírita vem confirmar para nós, né? Então, Ário, o que acontece com Ário? É considerado herege, começa a ser perseguido. Esses 3 concílios aqui, que eu anotei aqui, ó, o concílio de Nicéia, do ano de 325, o concílio de Constantinopla, no ano de 381, e o concílio de Constantinopla II, no ano de 553, esses 3 concílios, eles vão banir dos princípios do cristianismo que se organizava a doutrina das múltiplas existências, da reencarnação. Olha o que eu vou colocar para vocês aqui. Ó. Vamos imaginar, todos nós aqui somos espíritos milenares, tá, pessoal? Então, olha só, eu tenho muitas existências aqui, todos nós temos muitas existências. Aí combinamos de estar aqui, ó, essa nossa existência agora. Combinamos aqui, ó, viemos para uma existência. E todos nós temos várias existências. O que acontece aqui, ó? Aqui nós temos o que, ó? A ação. Eu tive várias ações. E aqui, ó, eu vou chegar com uma bagagem espiritual, tudo que eu sou. E tudo que eu fiz até aqui, todas as minhas ações, o que ela vai acontecer? Ela vai determinar eu vou chegar no final de uma existência. Aqui, ó, é a existência que nós estamos tendo agora, ó, a nossa existência física. Nós estamos aqui, tá, pessoal? Aí o que vai acontecer?
essa ação de tudo que nós fizemos até aqui, eu vou ter o que é a reação. Aqui, ó, o que acontece no mundo espiritual quando nós estamos programando? Aqueles que possuem lucidez suficiente, eles programam, ele participa dessa programação. Vai decidir esposa, filhos, ele vai precisar de pais mais disciplinadores, ou pais mais liberais. Tudo isso é decidido. Em que local você vai nascer, mais ou menos qual é a profissão que você vai ter. Então essa reação vai ser baseada em quê? No que eu fui até então. E vamos levar essa existência, nós estamos agora, nessa existência aqui. Aí o que vai acontecer? Olha que interessante. Ao mesmo tempo que eu estou aqui na reação, ao mesmo tempo que eu estou colhendo os frutos do que eu semeei, eu estou com uma existência na minha ação, na minha vida, todos nós, onde eu vou estar agindo, vou estar ação. E o que acontece? Eu posso mudar essa reação. Às vezes, ela não precisa ser tão traumática como às vezes vem na vida da gente. Então, dependendo do que eu escolher fazer da minha vida, eu posso aliviar essa reação ou complicar. Quantos de nós, às vezes, não entramos numa existência para quitar um débito passado e eu saio dela mais endividado ainda? Então, olha a chance preciosa que nós temos nas nossas mãos. E aí, quando nós encerramos essa existência, nós vamos fazer um balanço. O que os Espíritos falam para nós? Inclusive, naquele momento do desenlace nosso, passa um filme passando toda a nossa vida. Passa aquele filme de tudo que nós fizemos na nossa existência. Nós vamos fazer um balanço da nossa vida. E aí nós vamos traçar um novo rumo. E o que é interessante? Essa reação vai estar aqui. E muitos desconhecem essa realidade, mesmo sendo cristão, de como o que vai definir essa situação nossa aqui. E hoje nós aprendemos o que define. Só uma. Religião não salva ninguém. Nada disso salva. O que salva? E que no tempo de Jesus não entenderam a prática da caridade. É essa transformação moral que nós precisamos fazer. Interior. Para quê? Eu sei o seguinte, que se eu, mais endividado que nós possamos ser, mais endividado, não importa o que trazemos de dívida no passado, mas se eu resolvo aqui viver a caridade, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, eu consigo começar a mudar essa situação triste e infeliz das nossas existências. E vale a pena seguir os passos de Jesus. Quando pegamos nessa parte terceira do Livro dos Espíritos, da 614, quando ele fala das leis de Deus, um pouquinho mais à frente, eu acho que eu já falei isso aqui no ano passado com vocês, eles falam, os Espíritos, ele pergunta a Kardec pergunta aos Espíritos superiores, qual o tipo mais perfeito que Deus ofertou ao homem para ele servir de guia e modelo? Aí eles falam Jesus. Então, buscar a figura, daí a importância de Jesus no nosso mundo e na vida de cada um de nós. Porque esse esforço de seguir Jesus é que vai fazer toda a diferença na vida da gente. Aí você vai falar, a gente vai falar assim, nós, né? Aí você fala assim, ó, poxa, olha aqui, nossa, que coisa ruim, né? Eu estou aqui, ó. Eu estou numa existência que a gente programou, né? Uma existência e às vezes sai sentimentos tão ruins, não é? Na verdade, a gente sente até vergonha dos sentimentos que ainda visitam o nosso coração, né? A vontade que às vezes a gente tem que fazer algumas coisas que nos entristece às vezes. A criatura que já chegou a uma certa consciência, ela fica triste com essas horas, em que ela vê que aflora sentimentos que ela não quer, que ela já entendeu que não faz muito sentido. Mas essa vergonha ou esse desânimo, ele não faz sentido. Ele faz todo sentido. Por quê? É como aquela praga que está na grama lá de casa. Por exemplo, minha esposa vive brigando comigo. Porque ela, você vai cortar a grama, eu passo a praga com tudo, né? Então a graminha, a praguinha, daqui a pouquinho, não, você tem que sentar e tirar a praga. Eu falei, nossa senhora, eu vou ficar pegando praga aqui. Por quê? Nesse aflorar do sentimento é a hora que eu consigo tirar ele de dentro do meu coração. Porque se ele não aflorar, eu não vou saber. E muitos de nós, às vezes, até envergonhados, porque isso aflora, né? Eu não lembro tudo do meu passado, nós não lembramos, mas o sentimento eu consigo avaliar. Então, muitos de nós tão tristes que ficamos, às vezes, com esses sentimentos e sem entender os mecanismos das leis de Deus. O que nós fazemos? Eu vou buscar o que? Fugas. Aí eu vou para o álcool, eu vou começar a ficar
vou para a droga, busco tudo, menos a coragem para olhar para dentro de nós mesmos. E falar assim, qual o problema? Eu sou imperfeito, mas o que importa é o que? Agora, eu não quero mais esse tipo de sentimento, eu não quero mais viver essa experiência. Muitas das vezes, sabe o que acontece? Conosco que participamos de reunião mediúnica, quem aqui participa de reunião mediúnica? Tem alguém aqui? Então, o que acontece conosco nas reuniões mediúnicas, quando nós saímos? Os nossos queridos irmãos não são nossos perseguidores nem obsessores, são um instrumento abençoado de Deus para que possamos o quê? Ver o nosso coração. E eles vão para cima da gente. Né? Vem, estudam a nossa personalidade, o nosso passado. Ele foi isso. Vão incentivar esse daqui, porque ele já fez isso aqui. Aí, às vezes, a gente percebe eles do lado. E, às vezes, o que nós falamos com eles? Às vezes, a gente trava conversas, às vezes, até em estado de vigília. O pessoal fala, meu irmão, esse caminho não quero mais. Esse aí que você está falando, somos nós no passado. O nosso presente é determinação de seguir os passos de Jesus. Não queremos mais. Aí eles ficam incentivando para quê? Para que você volte a cometer os erros e os enganos. E vale a pena lutar. Eu tenho uma história muito interessante. Eu acho que eu não contei para vocês. No ano 2000, eu retornei a Volta Redonda de experiências profissionais. E lá a CSN me contratou na época. Falei assim, entrei nos quadros da CSN. E lá, lógico, quando eu comecei a trabalhar, tinha um grupo que prestava serviço para a nossa área e tinha um colega que a gente trabalhávamos juntos, para almoçar. Estabeleceu ali uma amizade que dura até os dias atuais. E aí eu comecei a perceber, todas as vezes que nós entrávamos na CSN, eu comecei a observar que estava acontecendo um clima entre ele e uma jovem que fazia a guarda das nossas entradas. Né? Para aí, abre a mochila aí, vê o que você tem aí. E uma jovem muito bonita, e eu percebi que estava acontecendo um clima e ele casado. A esposa bonita, sabe, uma jovem bonita, né, os dois jovens, né? E aí eu percebi que estava acontecendo um clima ali, ele também é espírita, a gente conversava muito. E aí um dia eu percebi e falei assim, meu irmão, está acontecendo alguma coisa. Ele, rapaz do céu, eu passo aqui nessa cancela, sai um fogo aqui danado, rapaz. E aí como é que eu faço? E eles sofreram porque a esposa... Fala, rapaz, eu tenho uma esposa maravilhosa, bonita, uma família maravilhosa dela. E, poxa, fica saindo esse sentimento. Ele começou a ficar tão encabulado que quando a moça estava na entrada, ele abaixava a cabeça, ele saía para lá e nós conversamos. Falei assim, olha só, você vai fazer o seguinte. Ele falou, rapaz, olha, poxa, que coisa, né? Eu não queria que acontecesse assim. Eu falei, tudo bem. Ele falou assim, poxa vida, será que a minha felicidade está com ela? Eu falei, não está. Por quê? Senão você teria conhecido antes. E você já tem uma esposa. Eu acho que não é por aí, não. Eu falei assim, você vai fazer o seguinte. Você vai começar a rezar por ela. E vai dizer para ela assim, mentalmente, eu vou te amar sim, minha irmã. Eu vou te amar fraternalmente. Eu falei assim, rapaz, isso é natural. Por quê? Vai que vocês tiveram um envolvimento legal, numa existência passada, é natural. Vocês vão se encontrar, vai aflorar. Pode ser, como também pode não ser, eu não sei. Então, o sentimento que brota, você não tem que ter vergonha nem medo dele. Você tem que dar o tratamento correto para ele. Então, você vai começar a rezar por ela. Às vezes nós entrávamos de carro, às vezes a pé, mas eu observava que quando ela estava lá, ele já ficava meio descontrolado, a mão suave, ele, né? Tudo bem. Eu falei assim, olha só, você precisa avançar nessa sua conduta de transformação. Qual é? Você vai passar lá e você não vai abaixar mais a cabeça. Você vai olhar no olho dela. Olha para ela e você vai falar assim, eu vou te amar, mas mentalmente, não vai fazer declaração para ele. Ele para na cancela, né, vai falar declaração, vou prender nós dois aqui. Aí você vai olhar para ela, você não vai abaixar a cabeça, você vai olhar para ela e vai falar assim, mentalmente, você olha para o olho dela assim, levanta a cabeça e fala assim, minha irmã, eu vou te amar fraternalmente. O meu amor, o que você vai ter agora vai ser esse. E começa a fazer assim. Bom, resumo da história, o que aconteceu? Nós começamos a continuar passando e ele falou assim, marquei, consegui, cara. Olha só que bacana. Ele passava ali numa alegria, ele mudou. Hoje, ele não tinha filho na época, tem 2 filhos maravilhosos. E ele, recentemente conversando, falou, Marquinhos, sou apaixonado por uma esposa, eles estão juntos há 40 anos. Ele falou assim, eu durmo de mão dada com a minha esposa até hoje. Eu falei assim, é mesmo? Coitada dela, né? Então, quer dizer, é assim que Deus espera o esforço de cada um e não a perfeição.
Então, todos nós que adentramos a casa espírita, ou qualquer templo religioso, não importa. É para quê? Para nós fazermos isso. Não temos medo. Porque as nossas ações passadas, e provavelmente muitas ainda, elas ainda serão baseadas no nosso imperfeição natural, não vamos cometer erros. Mas essa oportunidade que nós temos ao saber e ao conhecer essa lei, de que eu vou colher o fruto, mas eu tenho a possibilidade de me transformar, é algo sensacional. Porque a doutrina espírita, hoje, ela nos oferta o quê? Esses irmãos, essas experiências, onde eles viveram aqui conosco e vem relatar o que está fazendo eles felizes na outra existência. Fala assim, olha, prossegue, luta, você vai cair, mas levanta, não tenha medo, porque a única forma de nós sermos felizes, é qual? A prática da caridade. E com isso, as religiões, em função dessa maneira em que elas agiram ao longo de tanto tempo, que semeando atitudes exteriores para que você ficasse quites com Deus, nós não temos, muitos de nós ainda temos dificuldades nessa prática de nos transformarmos. E a coisa só foi piorando, né, com o cristianismo organizado. John Wycliffe, aqui em 1328, 1384, John Wycliffe, ele era um religioso de Oxford, na Inglaterra. E o que ele fez? Ele fez a primeira tradução da Bíblia para o inglês. Por quê? Naquela época falava assim, ó, você tem que ensinar o evangelho na língua que não era da pessoa. E ele falou, não, está errado. E ele passou o quê? A combater todos os desatinos do cristianismo que se organizava. Venda de indulgências, venda de cargos. Sabe o que eles faziam? Para eles poderem rivalizar o poder religioso com o poder dos reis, eles começaram a vender aos nobres posições. Você poderia ser bispo, arcebispo, se comprava. Ia lá e comprava. O que aconteceu nessa época aqui, ó, de John Wycliffe e Jean Hus. Jean Hus, para aqueles que não sabem, né, foi o nosso querido Kardec depois. O Jean Hus também foi na mesma linha, baseado, se apoiando também em John Wycliffe. E ele também começou a combater também. O que o Jean Hus fazia na Boêmia, na Tchecoslováquia hoje? Ele fazia a pregação dele na língua do povo. O que aconteceu com os dois? Foram considerados hereges, perseguidos. John Wycliffe, depois de muitos anos, acho que 40 ou 30 anos, eles foram na sepultura dele, pegaram os restos mortais dele, queimaram e jogaram no rio. Por quê? Os adeptos estavam aumentando. E o John Wycliffe combatia, olha, que negócio... Vocês estão procurando o luxo, a riqueza e o povo no sofrimento danado. E o que eles fizeram? Fizeram ensinando a nós, digo nós, pelas próprias existências nossas passadas, a não amarmos a Deus, mas temos medo de Deus. E ensinavam assim, olha, você só consegue a salvação se for através do cristianismo organizado. Isso não é verdade. Olha o que se pregava naquela época. Só para vocês terem uma ideia, o que eu vou ler para vocês é do ano de maio de 1412, lá na Boêmia, onde Jean Hus combatia os desatinos do cristianismo organizado. Olha o que nós vamos encontrar lá, olha. Na praça diante da igreja de Ti, havia uma grande aglomeração de pessoas, e a massa compacta cercava 2 tablados de madeira. Em cima de cada um dos tablados havia um monge que falava ao povo assim: irmãos, minhas palavras são insuficientes para descrever toda a felicidade celestial que vocês poderão receber, garantindo-se com as indulgências que sua santidade ofereceu aos fiéis, com sua inesgotável generosidade de pai aos seus filhos pródigos. Quem de nós não tem um pecado manchando a consciência? Quem não tremerá diante do julgamento divino, ou não começará a implorar aos céus o perdão aos caros falecidos que suportam terríveis sofrimentos no inferno? E quem de nós não receia por suas crianças que talvez tenham de passar pela eterna maldição? O que era? A criança que nascia e não recebia um batismo, ela estava condenada eternamente ao inferno. Coisas assim que não fazem sentido, não é lógico. Agora vocês podem evitar todos esses sofrimentos somente adquirindo as indulgências.
Temos indulgências de todos os tipos e para todos os fins, completas e parciais para 500, 300 e 200 anos. Temos autorização para pecados futuros. E temos também os que cancelam os sofrimentos do purgatório. Quem de nós vai fazer a sua mudança interior se você pode fazer isso? Ó, vou comprar uma indulgência, igual nós fazíamos, né, na época do carnaval. Você vai lá na sexta-feira, que você vai ficar aqui. Quer dizer, essa ideia, isso não tem muito tempo. E quantos de nós ainda conseguimos, perseveramos nessas ideias de que você pode conquistar a sua paz com atitudes exteriores e não interior? Muitos de nós ainda, muitos. Quando nós paramos para pensar e olhamos hoje como está a nossa doutrina espírita e olhamos para o mundo afora, nós vemos quanto trabalho ainda precisamos fazer. Eu assisti uma palestra uma vez que o orador, muito bom, ele falou assim, olha só, turma, nós estamos sendo, isso não quer dizer que nós somos melhor do que ninguém não, tá, pessoal, de maneira nenhuma. Nós estamos sendo preparados para quê? Nós aqui no Brasil, porque a doutrina espírita se desenvolveu no Brasil, né? Kardec lá na França, a doutrina espírita praticamente se apagou lá. O que acontece? Ele falando assim, ó, nós aqui, ó, nós vamos sair para levar a doutrina espírita, a mensagem de Jesus, para fora. Então, as nossas existências no futuro provavelmente vai ser aonde? Vamos para a África, vamos lá para o Oriente Médio, ensinar a turma lá o que é verdadeiro das leis de Deus. É isso que vai acontecer conosco. Hoje nós estamos aqui nos preparando, vivendo as nossas experiências, nos iluminando, para que possamos levar essa beleza que é a doutrina espírita, que são os ensinamentos de Jesus, para que eles também possam ser felizes. Coisa triste é você pegar e tirar a vida de alguém. Coisa triste é você acreditar num inferno eterno. A mãe, meu filho está no inferno, eu vou para lá também no céu, eu não quero ficar. É verdade. Como é que uma mãe vai pensar dessa maneira? Um pai vai dizer que eu estou eternamente, não vou encontrar mais meu filho. Ou quem acha que você vai para o céu e ficar lá adorando Deus eternamente? E o que nós vemos exatamente da doutrina espírita é um labor, um trabalho o tempo todo. E para quem talvez não tenha essa ideia, não tenha percebido ainda, nós inclusive trabalhamos durante o sono. Aqueles de nós que estamos na seara de nosso Senhor Jesus Cristo e a hora que estamos dormindo é o corpinho. O espírito está lá participando de trabalhos mediúnicos, de trabalhos, estudando, trabalhando. O espírito não para. Então essas ideias que foram incutidas em nós ao longo de todos os séculos vão sendo derrubadas. A própria ciência vai mostrando isso. Por exemplo, Giordano Bruno, tem um filme sobre Giordano Bruno. Só terminando aqui, ó, o Jan Hus, ele foi queimado em 1415 em Constança, na Alemanha. Foi considerado herege. Queimaram ele. O John Cliff não chegou a isso, mas foi perseguido também, considerado herege. Definiu-se que todas as obras dele seriam queimadas. Todas as obras dele. Só que existiam aqueles que guardaram as suas obras e elas puderam ser distribuídas e outros tomarem conhecimento com o que ele pregava. Bem, Giordano Bruno, tem um filme sobre ele, Giordano Bruno. Em 1600, Giordano Bruno foi queimado em Roma e ele era um religioso. Por que ele foi queimado? Porque ele pregava a vida em outros planetas. E hoje, por exemplo, você vai lá através do André, do Chico, quando você pega Humberto de Campos, ou o Irmão X, e você vai ver lá um capítulo, em um livro dele, a ida dele a Marte. Aí ele narra a viagem dele a Marte e fala dos nossos irmãos marcianos. Então, quer dizer, Giordano Bruno, em 1600, é queimado em Roma, porque ele fazia esse tipo de pregação. E outras coisas ele falava também, que entrava em conflito com o que o cristianismo organizado pregava. Inclusive o heliocentrismo também, ele pregava o heliocentrismo. A turma lembra o que é o heliocentrismo lá no tempo de escola? O que é o heliocentrismo? O heliocentrismo, ele fala o seguinte, que a Terra gira em torno do Sol. E existia o geocentrismo, que é antes. O geocentrismo é o quê? O Sol que gira em torno da Terra. A Terra era o centro do universo. Então, quem pregava algo diferente era condenado. Giordano Bruno era um. O que acontece? O que aconteceu com o grande da ciência, Galileu Galilei? Nós pegamos os livros das nossas crianças, agora você vai ver lá Galileu Galilei.
que aconteceu com ele? Ele pega e abraça o heliocentrismo, faz as pesquisas dele, faz o estudo dele, ele ainda corrobora aquilo que foi trazido pelo heliocentrismo. O que acontece com ele? Ele é chamado pelo cristianismo organizado e fala assim, olha só, você vai continuar falando isso aí? Ele falou assim, não. Ele desistiu. Ele falou assim, ó, se eu falar que vou, ele ou ia ser por calabouço, ou ia ser queimado. Por quê? A evidência mostrando para nós que isso não é verdade. E eles continuam pregando. Aí leva o quê? O cristão ao desânimo, à tristeza. Ele não consegue... Assim, olha, o que eu estou vendo aqui não está certo. Enquanto que hoje nós temos o quê? A beleza da doutrina espírita, que ela não só desenvolve um raciocínio lógico, mas ela prova tudo que ela está falando. Olha, o espírito tem corpo? Tem. Se eu olhar vocês, eu não sou médium vidente, não, mas se eu olhar vocês, se vocês pudessem me ver, que vocês iriam ver o meu corpinho? Exatamente do jeito que eu sou, do ladinho aqui. É o meu corpo de vocês. Aí ganha, o que se tinha antes? Não sei. Eu sou uma faísca, não sei. A doutrina espírita não, ela mostra. Aí quando você tem a evidência, o espírito vem e te descreve direitinho. Olha só, fulano tá assim, olha, veio assim. E às vezes com características que só você conhece, para justamente provar que é ela mesma. Para você ter certeza de que aquele fenômeno mediúnico é real, é verdadeiro. Está dando para entender, pessoal? Podemos prosseguir? Eu separei, pessoal, uma história desse livrinho, Ação e Reação, do André Luiz. E esse livro é dedicado ao estudo dessa lei. Então ele tem vários casos interessantíssimos sobre essa lei de ação e reação. André Luiz e Hilário, eles vão para a Mansão da Paz fazer suas pesquisas e seus estudos a respeito da lei de ação e reação. E essa Mansão da Paz, ela ficava situada numa região de sofrimento umbral. O que o umbral é? O umbral é como se fosse um inferno, só que ele não tem as características que até então foram mostradas para nós pelas outras religiões. Ele não é eterno, enquanto a criatura ainda não se decidiu em seguir os caminhos do bem. Então essa mansão ficava localizada nessa região. Ela era uma região que a hora, de momentos, se agitava demais. E eles, os dois, são recebidos por Druso, que era o responsável naquele momento por aquela mansão. E o Druso estava ali há 50 anos. E ele foi recolhido daquela região de sofrimento. Aí ele entrou lá como padioleiro, ele foi ajudado, ele entrou como padioleiro, depois passou enfermeiro, e até que ele foi alçado ao cargo de responsável pela Mansão da Paz. E a Mansão da Paz está sob a jurisdição do Nosso Lar. Famoso o livro Nosso Lar, o filme. E essa Mansão da Paz, ela já estava situada ali cerca de 300 a 400 anos, socorrendo toda criatura que estava naquela região de sofrimento que quisesse se transformar. Bem, e aí, em certo momento, o Druso ele é abordado por um dos trabalhadores da casa e fala assim, Druso, aquele espírito que nós recolhemos na noite de ontem já está na sala de magnetismo, conforme você nos orientou lá, à sua disposição. Aí o Druso fala assim para o André Luiz e para o Hilário, olha só, vocês vão comigo porque vocês terão lições, nesse caso do Antônio Olímpio. Aí eles entram, vão lá para a sala. Quando o André Luiz entra, ele falou que quando ele entrou, ele teve vontade de sair. Tinha um espírito, quando eu falo espírito, é como se fosse nós aqui, tá, pessoal? Com as nossas formas, tudo direitinho. Aí ele falou assim, quando eu cheguei lá, eu tive vontade de voltar, devido assim, ao estado precário daquele espírito, como que ele estava maltratado. O estado dele era repelente. Eu tive vontade de voltar, mas fiquei. Aí o Druso se aproxima e fala para eles assim, olha, ele está num processo obsessivo intenso, ele foi hipnotizado. Fixaram ele numa ideia fixa, onde ele ficava revendo a situação que o torturava o tempo todo. Druso vem, com o magnetismo dele, tipo um passe, ele consegue acordar. Recobra a lucidez e fala assim, ó, eu sou um criminoso, eu matei, eu sou um criminoso. E ele pensava, o espírito, o Antônio Olímpio, ele pensava que ele estava diante de um juiz. Aí ele falou assim, não, eu matei, eu sei que eu cometi crimes, eu sei o que eu fiz de ruim, eu não tenho paz. Aí ele fala assim, mas eu quero falar. Eu quero falar. Aí ele fala assim, olha, a minha família tinha uma fazenda muito grande e eu administrava como filho mais velho, eu administrava aquela fazenda. E aí o nosso pai faleceu.
e iríamos fazer a partilha, o inventário. Quando se aproximou de sair o inventário, e eu percebendo que meus dois irmãos, Clarindo e Leonel, não queriam dar o mesmo destino que eu queria para a fazenda, que eu queria multiplicar os recursos dela, que ela nos dava. Eu queria fazer daquela fazenda ainda mais produtiva. Quando eu percebi que meus dois irmãos mais novos não iriam dar o mesmo rumo que eu estava querendo, eu tramei a morte dos dois. Certa feita eu os convidei para conhecer a propriedade, em particular um grande lago que tinha lá. Só que eu tomei o seguinte cuidado, de antes de nós irmos, eu dei um licor que iria deixá-los entorpecidos. E fomos. Quando eu levei o barco para o local mais pesado e percebi que eles começaram a dar os sinais que estavam meio grog, o que eu fiz? Eu simulei um acidente e virei o barco. E os dois pedindo socorro, gritando, mas aí já com os seus corpinhos paralisados, eles ali foram morreram os dois, e eu simulei, fui nadando até a praia e simulei que havia ocorrido um acidente. Como eu era um homem de posição social respeitável, todo mundo acreditou em mim. Só que eu nunca tive paz. Olha que interessante, né? Desconhecendo, né, essa lei, né? Olha só, eu nunca tive paz. O desejo de domínio, de ter dinheiro e poder foi muito maior. E eu procurei de todas as formas, junto com a minha esposa, chamada Alzira, e o meu filhinho pequeno, buscava distrações para que aqueles pensamentos, as sombras do crime que eu havia cometido, não tomasse conta da minha vida. E assim eu fui conseguindo, mas 6 anos depois do crime que eu cometi, a minha esposa, depois de ter febres altíssimas, ela enlouqueceu e ela se afogou no mesmo lago onde meus irmãos morreram. Fiquei, meu filho já um jovem, e aí eu falei assim, não, eu tenho que continuar, eu não posso, e de vez em quando a sombra do meu crime me visitava. Aí o que eu fiz? Falei, não, vou viajar, vou ficar viajando, e começava a viajar. 15 anos depois da morte da esposa, é ele que retorna à pátria espiritual. E olha o que acontece. De quando em quando recordava meu crime, nuvem constante a sombrear minha consciência. Mas em companhia de Alzira, a esposa inesquecível, procurava distrações, passeios que me tomassem a atenção. Nunca pude ser feliz. Ai de mim, porém, tão logo cerrei os olhos físicos diante do sepulcro, não me valeram as preces pagas. Porque meus irmãos, que eu supunha mortos, se fizeram visíveis à minha frente. Transformados em vingadores, ladearam-me o túmulo, atiraram-me o crime no rosto, cobriram-me de impropérios e flagelaram-me sem compaixão, até que, talvez cansados de me espancarem, conduziram-me à tenebrosa furna, onde fui reduzido ao pesadelo em que me encontro. Ele ficou lá 20 anos depois da morte dele. Quer dizer, nós pensamos, né? Será que, conhecendo essa lei agora, de uma maneira clara e precisa, porque nós temos esse acesso, não através da literatura espírita, mas pela própria prática que a doutrina nos oferece, será que os nossos irmãos que cometem os crimes, eles iriam cometer, nós vamos repetir os crimes de novo? Sabendo que a lei vai funcionar? Porque o que nós pensamos? Não, uma porção de gente aí, todo mundo é feliz, todo mundo que anda errado, todo mundo que faz as coisas erradas é feliz. Mas é uma felicidade ilusória, porque ninguém, nunca em lugar algum, vai ser feliz ferindo as leis de Deus. Olha um detalhe interessante. O que os Espíritos falam quando eles falam das leis de Deus? Essa lei, ela está gravada dentro de nós, as leis de Deus. Observem, todas as vezes, por mais simples que seja, qualquer coisa que nós fazemos de errado, a consciência nossa parece um punhal. As leis estão gravadas aqui. Então, automaticamente, nós já saímos do roteiro normal. São os conflitos existenciais. Agora, se isso acontece, não é necessário o desespero. O necessário é a gente resolver isso aqui. O que eu tenho que fazer para resolver? Se eu feri alguém, se eu fiz uma dívida e não paguei, eu tenho que me acertar. Peguei um dinheiro com meu irmão. Estou chutando, tá? Não peguei não, tá? Peguei um dinheiro com meu irmão, aí dei nó no meu irmão, não paguei de jeito. Depois aquilo fica...
E meu irmão não falou nada, ficou lá, aquilo está me incomodando. Eu vou lá, mano, olha só, peguei uma grana, ó, não agi legal com você, mas agora, ó, eu sei que eu estou te devendo tanto, eu vou tentar te pagar, eu não consigo pagar tudo, vou remediar. Isso é que é preciso. Aí a gente já consegue ter o quê? Uma paz relativa. Aí o dia que eu quitar a dívida com ele, aí é minha paz total, eu vou comemorar. Aí é isso que nós precisamos fazer, né? Então olha só o caso do nosso irmão Antônio Olímpio, e olha que interessante, que é na medida em que nós vamos estudando e observando, o amor de Deus, nosso Pai, por nós. E o amor da figura inesquecível de Jesus por nós. Por quê? O Antônio Olímpio, ele cometeu um crime, retorna à pátria espiritual, ele já perdeu a paz, mas volta e sofre muito mais. Aí o que acontece? Na jurisdição lá da Mansão da Paz, uma ou duas vezes por semana, iria um emissário do nosso lar para discutir os casos e ver se o Druso tinha dado o caminho correto, acrescentar, não, vamos melhorar aqui essa ação, vamos fazer isso aqui para a gente socorrer. E lá na Mansão da Paz só entrava, eles iam lá, recolhiam, só quem queria mudar. Não adianta você querer colocar uma pessoa que não quer mudar, não resolve, ele vai criar mais problemas e ele não quer mudar. Então ele ficava lá. Mas quem queria mudar, recolhia e ia ajudar. E naquele dia, naquela visita do ministro Sânzio, era o ministro da Regeneração que foi naquele dia visitar lá a Mansão da Paz. Druso levou 22 casos para serem analisados e um era do Antônio Olímpio. E quando ele trata do Antônio Olímpio, ele fala assim, olha só, Sânzio, qual é a minha proposta? Nós já socorremos Antônio Olímpio e ele vai ficar aqui de 2 a 3 anos. Nós vamos botar ele no melhor possível. Ele retorna, ele vai reencarnar. E ele vai nascer aonde hoje o filho dele é o dono da mesma fazenda. E o filho dele passou a agir igual a ele. Não gastava dinheiro, juntava dinheiro, a família passava até necessidade. E ele rico. Não queria, tudo o que acontecia, que podia ser gastar dinheiro, ele não queria fazer. Ele passou até a andar mal arrumado. Bem, nós vamos colocar, o Antônio Olímpio vai ser filho do filho dele. Nós vamos chamar a Alzira, que foi a esposa amada dele. A Alzira, só para vocês entenderem, ela cometeu suicídio, mas isso era baseado numa existência passada. Problemas de uma existência passada. Ela não sabia do crime do marido. E ela foi obsidiada pelos 2 cunhados, que a levaram a se suicidar no lago, aonde os 2 tinham suicidado. Tinham sido mortos, né? Ela se suicidou. Mas eles conseguiram essa brecha por problemas da Alzira, de um passado dela. Bom, aí falou assim, vamos chamar a Alzira também retorna, vai depois dele. E aí, nós vamos pegar Clarinda e Leonel, vão ser os filhos dele. O que vai acontecer? Ele vai devolver a vida aos irmãos e devolver a propriedade. Olha que bacana, né? Olha que coisa bonita, né? Apesar do crime que nós cometemos, o que nós precisamos fixar? Nós temos a chance de sermos verdadeiramente felizes. E aí, o Santos fala assim, olha só, excelente plano. Só que eu não vou, nós precisamos ouvir a Alzira. Aí o que acontece? Eles fazem a prece, estão numa reunião lá no mundo espiritual. Eles fazem uma prece, aí a Alzira se materializa, e aí vem aquela criatura radiante, linda. Ele fala, o André Luiz fala assim, que criatura linda! Ela veio, né, estava no outro patamar, e ela chega e o Santos fala para ela, Alzira, nós estamos, o Antônio Olímpio, e nós, o que você acha do plano? Ela falou assim, excelente, é tudo que eu queria. Eu quero ajudar. E eu tentei várias vezes durante ela desencarnar, ela tentou várias vezes conversar com Clarinda, mas eles não queriam ver a Alzira nem pintada de ouro. Eles não deixavam ela chegar. Aí o Santos falou assim, esse é um problema que nós vamos ter que resolver. Aí chama Silas, que era o principal assessor de Druso, que tem até uma história interessante entre o Druso e o Silas. Vocês deveriam ler o livro é muito bom. E aí o que acontece? Fala Silas, o Silas ficou incumbido de quê? De criar um momento em que a Alzira conseguisse conversar com os 2. E fala assim, André Luiz e Hilário, vocês vão acompanhar, porque vocês estão estudando, então vocês vão ter material maravilhoso aí. E aí o Silas, eles partem, isso um tempinho, eles começam no mundo espiritual a conversar com Clarinda e Leonel, vão conversando, ganham amizade, eles vão semeando ali os princípios de Jesus ali com ele e tal, até que um dia o Clarinda e o Leonel, os 2, falam assim, meio chorosos, desde quando nós morremos, nós só fizemos o mal, mas tem uma coisa que nos incomoda. Aí o Silas, o que é? O que nós fizemos com a Alzira.
Olha o que ele fala. Eu vou ler para não tirar a beleza. Eu poderia tentar contar para você. Olha só. Aí quando eles falam, né? Nós ficamos tristes com o que nós fizemos com a Alzira. A Alzira não merecia aquilo. Aí o Silas fala assim, ó. Mas, e se a Alzira lhes trouxesse em pessoa o abraço do entendimento e do auxílio? Está nesse livro, tá, pessoal? Só para quem não... Está nesse livro, do André Luiz, tá? E como sorrissem de esperança no turbilhão das próprias lágrimas, o assistente Silas afastou-se por alguns minutos e voltou trazendo em sua companhia a generosa irmã que, envergando cintilante roupagem, lhes estendeu as mãos a ofertar-lhes o colo maternal resplendente de amor. Leonel e Clarindo, qual se fossem feridos de morte, caíram ajoelhados, esmagados de medo e júbilo. Alzira, no entanto, apagou-lhes as cabeças submissas e falou em tom comovente. Filhos de minha alma, rendamos graças a Deus por esta hora de bênção. E porque Leonel tentasse debalde pedir-lhe perdão ensaiando monossílabos cortados pelos soluços, a genitora de Luís suplicou humilde. Sou eu quem deve ajoelhar-se, implorando-lhes caridoso indulto. O crime de meu esposo é também meu crime. Vocês foram espoliados dos mais belos sonhos quando a mocidade terrestre começava a sorrir-lhes. Nessa desregrada ambição, contudo, furtou-lhes os recursos e as possibilidades, inclusive a existência. Perdoem-nos. Pagaremos nossas dívidas, ajudar-nos-á o Senhor na recuperação de nossa casa. Em breve, Antônio Olímpio e eu estaremos novamente no plano físico e, com o apoio da misericórdia divina, restituiremos a vocês o sítio que não nos pertence. Permitam, meus filhos, possam honrar-se minha alma com o privilégio de ser-lhes amorosa mãe no mundo, para restaurar-lhes a esperança e refazer-lhes o ideal. Ofereço-lhes o meu coração. Conceder-me-á o Senhor a bênção de agasalhá-los em meu seio, criando-os com o hálito de meus olhos e com o orvalho de minhas lágrimas. Alzira, porém, não conseguiu continuar. Copioso pranto orvalhava-lhe a face, mas algo como que se lhe represava na garganta, abafando-lhe a voz. Ainda assim, vimos a gloriosa vitória do amor naqueles momentos rápidos. Do tórax de Alzira, chispas flamejantes emergiam em sucessivas ondas de safirino esplendor, dando-nos a ideia de que a sua grandeza íntima se havia transformado em fonte de imensa luz. Amparados por ela, Clarindo e Leonel levantaram-se à maneira de duas crianças atraídas pela ternura materna e enlaçaram-na em comovedores soluços. Nossa companheira, acariciando-os reconhecida, acolheu-os no regaço, como se passasse a reter consigo dois tesouros do coração. Atendendo a mútuo sinal do orientador de nossa excursão, auxiliamo-la como se fazia preciso e, depois de algum tempo, transportando conosco os dois novos amigos, dávamos entrada no grande Instituto Mansão da Paz. Bonito, né, turma? Olha só, e olha que interessante, e que onde nós devemos nos fixar é o que é. O Leonel, o Clarindo, né, o Leonel, todos lá, eles estavam o quê? No mundo agora espiritual, não é mesmo? E eles agora estão tendo o quê? Outra oportunidade. Agora teremos outra chance de refazer o caminho. O que se destaca para nós? O amor de Deus, nosso Pai. E a figura inesquecível de Jesus. Só quem ama nos níveis que Jesus o fez e demonstra todo o tempo, é capaz de fazer o que ele fez por todos nós. Nós estamos chegando nos minutinhos finais. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Eu vou encerrar com uma história muito interessante, caracterizando o amor de Deus, nosso Pai, e que o amor ele é capaz, conforme nos ensina o Evangelho, de cobrir uma multidão de pecados. No dia 2 de setembro de 1954, numa reunião mediúnica que participava o nosso querido Francisco Cândido Xavier, era uma reunião que prestava assistência aos espíritos sofredores.
E ali se manifesta Joaquim. E o Joaquim já havia se manifestado meses atrás. E quando ele se manifestou meses atrás, ele se manifestou bem desaforado, porque ele gritava assim: parem de jogar água fria em mim, parem de jogar, que isso, olha só, eu estou vivo, por que vocês estão me cortando, por quê? Assim, desesperado, há meses atrás. E o Joaquim retorna na reunião, dia 2 de setembro de 1954, que ele fala assim: ó, eu estou aqui agora para narrar a minha história, porque a história é importante como aprendizado para vocês. O que ele conta? Ele fala que naquela existência onde ele foi socorrido, pelo mundo espiritual ligado ali ao grupo do Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, ele fala que ele foi um homem simples, muito simples, e ele teve um ataque de catalepsia. Todo mundo sabe o que é catalepsia? O que é catalepsia? É aquela que você fica com os níveis imperceptíveis, mas você não morreu não, você está vivo. É que de vez em quando a gente abre o jornal e fala assim: olha, o defunto levantou lá, isso é verdade mesmo, ele não morreu não. Ele teve um ataque. O que aconteceu? Como ele não tinha ninguém reclamou o corpinho dele, eles recolheram ele e colocaram na geladeira. Daí ele gritava: olha, vocês estão me colocando na geladeira. Por quê? Ele falava, mas a boca não mexia. Ele não via. Mas ele tinha noção dele mesmo. Ele falou assim: ó, é indescritível o meu sofrimento, foi o meu sofrimento. Aí ele falou que depois de um certo tempo, como ninguém reclamou o corpinho dele, nenhum familiar, nada, ele pegou que foi tirado daquela geladeira e colocado numa mesa. Ele falou que de repente abriu uma porta e entrou uma porção de estudante de medicina. Aí ele, percebendo aquilo tudo, ele pegou, começaram a cortá-lo para estudar. Ele começou a gritar: peraí, eu estou aqui, eu estou vivo e tal. E ele passando aquele sofrimento muito grande. A história é um pouco triste, mas olha o ensinamento que ele havia no final de tudo. Aí ele falou assim: olha só, vocês estão me cortando, o que é isso? O que acontece? Os estudantes não sabiam, ele gritava e não conseguia se fazer ouvido. O que acontece? Na medida que os meninos, os jovens foram estudando, obviamente chegou um momento que ele não resistiu e ele desencarna. E aí ele sai correndo, desesperado. Aí ele foi quando ele falou assim: olha, eu fui socorrido, fui levado para um hospital que é vinculado a vocês aqui, ó, falando para o pessoal da reunião, e lá eu tomei um banho quentinho, fui me recuperando e estou aqui para contar essa história. Mas aí eu falei assim: poxa, que Deus é esse? Aí ele falou assim, que um dos amigos de vocês, que agora eu considero meu amigo, tocou a minha fronte. E eu me vi no passado. Me vi com um chapéu de mandarim e um anel de rubi que indicava a minha posição de destaque na velha China. E numa noite fria, eu peguei um dos meus companheiros, por puro orgulho e vaidade, mandei pendurar ele no frio. Ali ele passou a noite toda. De manhã, eu mandei tirar os 2 olhinhos dele. Não satisfeito, mandei esfolar ele vivo. Quando trouxeram ele todo esfolado, e ainda ele ali já naqueles momentos finais da existência física, eu mandei abrir o coraçãozinho, o peito, pedi o coraçãozinho dele na bandeja de prata e mandei abrir o cérebro para facilitar o trabalho dos abutres. Olha só, na velha China. Aí ele falou que virou assim, falou assim para eles assim: vem cá, que Deus é esse? A pena de olho por olho e dente por dente, cadê a misericórdia divina? Aí Meimei, muito conhecida no nosso meio, a Meimei falou assim para ele, falou assim: olha só, meu irmão, você nunca permitiu que o amor fizesse parte da tua vida. Por isso o rigor da lei, porque só agora você desperta para a necessidade de amar o próximo e amar a si mesmo. Nós precisamos aprender a nos amarmos. Bem, queridos irmãos, chegamos no final do nosso dia de estudo. O nosso irmão vai cantar uma música, né? Aí depois nós faremos a prece. Este ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes, quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce, a
aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz. Pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Então vamos, né, meus irmãos, fazer a nossa prece, né? Agradecidos a Deus, né, por mais essa oportunidade. Que possamos nos fortalecer nas vibrações desse instante, desse momento. Cada lar aqui representado, cada família, cada irmão, possa levar consigo o desejo de continuar persistindo nos caminhos do bem. E que nessa caminhada, Mestre inesquecível, possamos olhar com muito carinho para os nossos irmãos que ainda não se decidiram por seguir os teus passos. E possamos ter força e coragem para prosseguir, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, gratidão, tá? Pelas reflexões da noite. Muito obrigada. Agora vamos aos recadinhos. Mais uma vez aí a gente agradece, né, em nome da casa pelas reflexões da noite. Muito bacana a palestra. E os recadinhos, né? A nossa casa, ela oferece na segunda-feira o acolhimento fraterno com as terapeutas Fabiola Ramalho e a Maria Lúcia. Aqueles que tiverem interesse, por favor, colocar o nome e o telefone para contato no caderno específico que se encontra na entrada. O horário de atendimento é das 14 às 16 horas. Na terça-feira, nós temos a palestra pública em paralelo com a evangelização infantil, seguido dos passes mediúnicos. É importante, né, os pais que tenham crianças, para trazer, né, vai ter lá em cima lá, vai estar estudando, vai estar estudando a palavra, é muito importante que as crianças venham também. O horário de duração é das 19h30 às 21 horas. Na quarta-feira, nós temos o estudo da mediunidade. O estudo é aberto para todos, né? Só vir. E é muito bacana o estudo, tá? Ele começa às 19h30 e vai até às 21 horas. Quinta-feira, nós temos o estudo sistematizado da doutrina, também estudo bacana. Também é aberto a todos, é só vir. Começa também às 19h30 e vai até às 21 horas. Sexta-feira é aberto somente para quem se encontra em tratamento espiritual específico. Né? Então, hoje, ao tomar o passe, se o médico vê a necessidade, ele vai estar te indicando para o tratamento na sexta-feira. E é a partir das 18h30 e a gente pede para não atrasar, por favor. No sábado, a gente tem o estudo da Mocidade Espírita, que é presidido pelo Natan. Então, se você tem algum jovem em casa, conhece alguém, também é só vir, né? A porta da casa está aberta. Começa às 15 horas e vai até às 16h30. Temos aí, né, a nossa biblioteca e com vários títulos, né? Como a gente viu, né, o estudo ele é importante também, ele faz parte do nosso crescimento, faz parte do nosso desenvolvimento. Quem quiser pegar um livro, tem um caderninho, é só pegar, anotar, se por acaso não deu tempo de ler, é só renovar, tá bom? Não tem aquele rigor, não. Podem ficar à vontade para pegar os livros. Temos também, né, a campanha do quilo. Oferecemos às famílias assistidas cestas básicas, sendo feita a entrega sempre no último sábado do mês. Né? Então, a gente aceita itens básicos da cesta básica, como açúcar, arroz, farinha de mesa, feijão, fubá, leite de pó.
o leite de caixa, massa de tomate, óleo, pó de café e sal. No momento, a gente tá... urgente são todos os itens, principalmente o óleo, extrato de tomate e o papel toalha. Tá bom? Então, quem puder ajudar, estamos eternamente gratos. Já agradecemos de antemão, né, a quem tem já doado. Quem quiser já começar a ajudar. A gente aí pede também, né, a atenção aí, né, a gente tá na primavera, vai vir um verão, mas a gente pede uma atençãozinha à questão das vestimentas. Possamos ser criteriosos quanto ao uso das roupas, evitar roupas curtas, decotadas, transparentes, etc. A próxima palestra vai ser no dia 28. O tema é livre. Quem vai estar fazendo a palestra é Maurício Borges de Resende. Quem vai presidir a palestra no dia 28. Quem vai presidir é a Fabíola e quem vai estar na evangelização é a Angélica. Agora, né, a gente solicita a todos o silêncio para darmos continuidade com a segunda parte do nosso trabalho, que é o passe mediúnico.